Astronautas sofre um acidente e acaba caindo em um planeta alienígena hostil. Ele precisa atravessar um ambiente cheio de perigos, enquanto enfrenta a escassez de oxigênio e tenta escapar de criaturas alienígenas que o perseguem. No futuro próximo, a nave de mineração Borealis avança pelo espaço com a tripulação em sono criogênico, ainda distante 4 anos de seu destino. Subitamente, um asteroide colide com a nave, acionando alarmes e danificando o casco. Andy é despertado por uma mensagem de vídeo de sua família, enquanto a inteligência artificial da nave detecta a falha e ativa o sistema de emergência. Braços robóticos começam a montar um traje de sobrevivência ao redor de Andy, com um suprimento limitado de oxigênio e uma inteligência artificial própria para guiá-lo. Logo, o protocolo de evacuação entra em ação e todos os criopods são ejetados. Embora muitos escapem ilesos, alguns são destruídos em explosões quando pequenos destroços começam a se espalhar pela nave danificada. Ao entrarem na atmosfera de um planeta próximo, a gravidade intensa acelera a descida dos criopods, e vários pegam fogo ou explodem. A cápsula de Andy ativa suas asas de pouso, mas elas se rompem e os propulsores falham. Ele acaba colidindo contra um terreno elevado e desliza até parar em uma pilha de terra. Ao recobrar a consciência, Andy tem uma breve visão de sua família antes de perceber que a IA detectou sinais de um possível ataque cardíaco. Rápido, ele desativa o desfibrilador a tempo, ainda atordoado pelo impacto e pela queda brusca. Ao olhar pela janela, Andy percebe que está preso em uma paisagem desértica. Ele tenta o rádio, mas não recebe resposta. De repente, a cápsula se mexe, e a IA avisa que o terreno é instável, então ele precisa sair rapidamente. Ao tentar abrir a porta, ela não se move. Verificando o kit de sobrevivência, Andy percebe que está sem um cortador, já que seu nível de segurança é baixo. Tentando quebrar a saída com o extintor de incêndio, ele finalmente consegue estilhaçar o vidro. Mas, ao tentar sair, a cápsula vira e ele cai de volta, danificando o traje e perdendo o oxigênio. Ele usa um spray de reparo para selar o rasgo. Nesse momento, um curto-circuito no motor causa um pequeno incêndio atrás do assento. Andy pega o brinquedo de seu filho e empurra um pouco de terra para sair da cápsula, agora envolta em fumaça densa. Ao sair, ele vê a Borealis em chamas caindo do céu e explodindo ao impactar o solo, jogando uma onda de choque que o derruba. Recuperando-se, Andy pede informações à IA, descobrindo que a nave está apenas no meio da jornada e em território desconhecido. Vendo uma luz distante, ele começa a caminhar até lá, tentando contato via rádio. Após um tempo, ele encontra metade da Borealis, ainda em chamas, e um criopode próximo. Ao abrir, vê o corpo de um colega da tripulação e percebe que o tanque de oxigênio está inutilizável. Ele sai sem perceber o sangue e os cortes no topo da cápsula, indicando que algo fez aquilo e não é um humano. Minutos depois, Andy encontra uma área cercada por luzes de SOS, onde o vento forte dificulta sua movimentação. E ele encontra outro astronauta chamado Dwayne. Dwayne, após recuperar alguns equipamentos, já cogita usar carne dos corpos para sobreviver. Ele descobre nos registros que a empresa desviou a rota por um cinturão de asteroides para economizar combustível, resultando na entrada em uma área desconhecida. Dwayne tenta enviar uma mensagem SOS para a Terra, estimando que levará 8 meses para chegar, com resgate previsto em cerca de 2 anos. Desanimado, Andy ouve Dwayne sugerir que podem encontrar recursos na outra metade da Borealis. Durante a conversa, Andy acidentalmente desconecta um equipamento. Ao tentar consertá-lo, uma criatura misteriosa surge e captura Dwayne, desaparecendo sem deixar rastros. Andy percebe que está sozinho. Após enviar a mensagem, Andy pega a arma de Dwayne enquanto a IA avisa sobre o nível baixo de oxigênio. Ele pede que a IA defina uma rota para os maiores destroços da Borealis e segue caminhando, monitorando o rádio por sinais de sobreviventes. Chegando à beira de um penhasco, a IA começa a apresentar falhas. Pensando na família, ele grita em frustração, até captar uma voz no rádio. Alô? É Naomi, outra sobrevivente. Ansioso, ele corre
ajustando o rádio até ouvir o sinal dela com clareza. Naomi está presa em sua cápsula e, ao verificar os rastreadores dos tripulantes, descobre que apenas ela, Andy e Dwayne sobreviveram. Ela envia suas coordenadas a Andy, mas a IA alerta que o terreno ao redor dela é instável e que ele talvez não tenha oxigênio suficiente para chegar até lá. Andy hesita, mas Naomi o convence ao afirmar que possui suprimento de oxigênio suficiente para ambos. Durante a longa caminhada, Andy conversa com Naomi para manter o foco. Subitamente, ele ouve um som estranho e pede à IA para escanear a área, mas a função está inativa. Naomi comenta que a empresa provavelmente cortou custos desativando essa funcionalidade. A noite cai e Andy avança com cautela, já que a luz do capacete é muito intensa e pode atrair atenção indesejada. De repente, ele percebe pedras rolando ao redor de seus pés e ouve sons perturbadores, mas tenta desconsiderar como fruto da sua imaginação. Em seguida, ele nota marcas no solo que parecem levar a um buraco maior, coberto de teias de aranha, o que o faz perceber que as marcas são de patas. Assustado, ele acelera o passo e nota mais teias ao redor. Começa a nevar, e o som distante se transforma em um rosnado. Algo grande passa próximo, e Andy imediatamente se esconde, apagando as luzes do capacete. Naomi percebe que o scanner mostra rastreadores da tripulação se movendo para a direção de Andy, mas ninguém responde. Andy conecta a IA aos rastreadores, e os sinais aparecem ao seu redor, enquanto Naomi avisa que estão à frente dele. De repente, um sinalizador ilumina a área e revela uma aranha gigante próxima, que devorou a tripulação e tem os rastreadores no estômago. Quando a arma de Dwayne falha, Andy grita e começa a correr, com a aranha o perseguindo. Ele cai em uma fenda no chão, mas a criatura tenta alcançá-lo. Desesperado, Andy corre enquanto a aranha o segue, mas cai de um penhasco. A queda é dolorosa, mas a neve amortece sua queda. A aranha ruge de cima, mas não o segue. Atordoado, Andy percebe que o oxigênio está baixo e que o traje foi danificado. Ele fecha a fenda com o spray de reparo, usando o restante do produto. Então, ouve Dwayne pedindo ajuda no rádio, cercado por aranhas. Naomi sugere que Andy o ajude, mas ele hesita, sem querer enfrentar mais criaturas, mesmo com o scanner funcionando. Andy muda de ideia ao ouvir Naomi dizer que Dwayne tem oxigênio. Correndo entre os pods danificados, ele segue as chamas disparadas por Dwayne até encontrá-lo. No entanto, antes que possam conversar, a aranha ataca novamente, forçando Andy a se esconder e ouvir a morte de Dwayne pelo rádio. Tentando escapar, ele encontra outro monstro se alimentando de corpos. Naomi ativa as luzes e a voz da IA em um dos pods, distraindo a criatura e permitindo que Andy se esconda em outra cápsula. Ela tenta ativar outro pod, mas acende as luzes erradas, o que atrai ainda mais monstros. No entanto, ela consegue ativar todos os pods e distrair as aranhas, dando a Andy a chance de fugir. Quando os monstros o perseguem, ele entra em uma área com neblina densa. Após a ameaça passar, Andy sugere a Naomi que procure um lugar seguro. Ela, porém, começa a entrar em pânico, e Andy a acalma cantando a música que costumava cantar para seu filho. Ao seguir em frente, ele encontra um campo iluminado por vagalumes, criando uma bela visão. Um dos vagalumes pousa no capacete de Andy e, de repente, fica vermelho, pronto para atacá-lo. Embora o dano seja pequeno, logo outros vagalumes se tornam vermelhos também e atacam em conjunto. Correndo, Andy consegue se livrar deles, mas o som de um rosnado revela que algo mais os está assustando. O chão se abre e uma enorme boca de monstro surge, cobrindo Andy com uma substância pegajosa e congelando-o no lugar. Aos poucos, ele é engolido até estar completamente dentro da criatura. Lembrando da IA, Andy tenta ativar o desfibrilador, que envia um choque tão forte que faz o monstro cuspir Andy para fora. Furioso, o monstro o persegue, e Andy corre até se esconder em algo que se parece com um tronco de árvore. Mas o chão cede, e ele cai em um ninho de vagalumes. Os pequenos alienígenas o atacam, mas ele consegue escapar do túnel. A IA informa que ele tem oxigênio suficiente para chegar aos boreales, mas é improvável que consiga alcançar Naomi. Mesmo assim, Andy decide seguir em frente.
Logo, ele é cercado pelas chamas do acidente e, com dificuldade para respirar, cai. Forçando-se a continuar, Andy finalmente encontra Naomi em seu pod. Naomi abre rapidamente a porta, permitindo que Andy entre e respire aliviado. Ele tenta puxar sua perna, mas só consegue com as mãos. Felizmente, com o kit de emergência, ele encontra uma ferramenta para libertá-la. Naomi sente dor, mas a perna não está quebrada. Após um breve descanso, os dois pegam a arma de fogo e o spray de reparo, seguindo em frente. A dor dificulta os passos de Naomi. Então Andy improvisa uma tala para ajudá-la. Enquanto Naomi observa a arma de Dwayne, uma horda de aranhas começa a cercá-los. Eles correm, com Naomi pedindo a IA do traje para aliviar a dor. Ao chegarem à outra parte do Borealis, Naomi cai, e Andy a ajuda a descer mais rápido. As aranhas se aproximam, então eles empurram detritos para bloquear o caminho, mas caem também. Quando uma aranha está prestes a pegá-los, Naomi dispara um sinalizador, fazendo o monstro se afastar. Ela dispara outro, distraindo as outras aranhas, permitindo que subam até entrarem no Borealis. Naomi tem dificuldades com o painel de controle, e as aranhas se aproximam, mas ela consegue fechar a porta e matar uma delas. As outras batem na porta enquanto Naomi e Andy investigam. O local sofreu danos, mas as luzes estão acesas, indicando que o gerador de backup funciona. No porão de carga, há suprimentos e um ambiente estável, permitindo que sobrevivam até a ajuda chegar. Seguindo uma trilha de sangue, chegam ao console principal, coberto de tripas e teias de aranha. Eles se escondem quando uma aranha entra, deixando cair partes humanas e um capacete. Andy se sente enjoado, mas se controla. Quando a aranha sai, uma escotilha se abre, liberando um monstro maior. Andy fecha a porta, mas Naomi o repreende, pois estão presos em uma câmara de ar. Enquanto a aranha bate na porta, Andy tenta bloquear a outra, mas é inútil. Eles se rendem e esperam o fim. Andy vê um vídeo de sua família e fala sobre a culpa pela morte deles. Naomi o repreende novamente, lembrando-o de que ela está viva graças a ele. Eles se abraçam, achando que morreriam, mas Naomi encontra um orbe com vagalumes presos no traje de Andy. Quando a aranha entra, eles soltam o orbe e os vagalumes a atacam, fazendo-a recuar. A dupla pressiona um botão para abrir outra porta e corre para o compartimento de carga, mas descobrem que estão em uma plataforma elevada. A aranha consegue sair e persegue os humanos, mas eles conseguem fechar a porta. Eles saltam da plataforma para evitar o ataque, e a aranha aterrissa no compartimento de carga, seguindo-os rapidamente. Andy joga seu spray na boca do monstro, que morde-o, fazendo o spray explodir e dando tempo para eles fugirem. A aranha corre pelo teto para alcançá-los, saltando logo atrás deles. Ambos caem, mas Naomi se levanta e tenta atrair o monstro para longe, pedindo a Andy para encontrar uma forma de matá-la. Andy pede a IA para procurar algo no compartimento de carga e sobe para a última cápsula. No topo, Naomi é atingida pela aranha e Andy apaga as luzes, permitindo que ela se esconda em uma caixa. Lá, ela encontra luzes de emergência. Andy tenta ejetar o pod, mas a IA avisa que não pode ser feito devido à falta de energia, então ele o faz manualmente. Enquanto Naomi foge da aranha, Andy se despede de sua IA e espera o momento certo para ejetar o pod. Quando o pod cai sobre o monstro, ele é finalmente destruído. Naomi, achando que Andy morreu, chora, mas depois de um tempo, ele acorda, vivo. Eles se abraçam e olham pela janela para o belo nascer do sol. Veja também, astronautas caem em um planeta desconhecido e vida alienígena, criada por alguém já os aguardava. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, ative o sino de notificação e deixe o seu like e até a próxima.